Shalom Brahá, eu sou Nelson Horta e esse é o canal Torá Beanus, o canal voltado para aqueles que são descendentes dos judeus forçados à Inquisição e também a todo aquele que ama Deus e deseja conhecer mais a sua palavra, que deseja aprofundar um pouco mais naquilo que Deus tem te dado. Nós estamos estudando a Parashá Bealoterá, que é a terceira Parashá do livro de Números, em hebraico Bamidbar, ou seja, no deserto, e nós estamos no ano 5782. Nós começamos assim o estudo da Torá hoje. E falou o Eterno a Moisés, dizendo: Fala a Arão e diz-lhes: Quando acenderes as lâmpadas, faze de modo que as 7 lâmpadas iluminem a lâmpada central do candelabro. E fez assim Arão em direção à lâmpada central do candelabro e acendeu suas lâmpadas, como ordenou o Eterno a Moisés. Essa é a obra do candelabro de ouro batido, desde o seu pedestal até as suas flores. Todo ele de ouro batido, segundo a forma que mostrou o Eterno a Moshe, assim fez o candelabro. Candelabro ou menorá era mais ou menos isso, só que de um tamanho bem alto, né? Ela era tão grande que o Cohen tinha que subir 3 degraus para subir nela. Tá? Agora, eu não sei se isso é a do templo ou a do tabernáculo, mas nós vamos conferir isso depois, né? Porque nós já falamos no estudo sobre o tamanho e as proporções deles. Mas a menorá, o candelabro, com 7 lâmpadas. Nós temos aqui um mistério, porque ele fala que as 7 lâmpadas iluminem a lâmpada do meio. Então tem uma oitava. Os 7 braços da menorá representam 7 atributos de Deus, né? Chamado também de árvore da vida, Eitz Haim. Então a ordenação era que acendesse essa primeiro, depois essa, depois essa, depois essa, depois essa, depois essa. Aí se acendia a do meio. Quando ele chegava de manhã para poder apagar e limpar, porque esses braços eram cheios de óleo, e esse aqui tinha um pouco mais de óleo do que os outros para poder permanecer, ele apagava da mesma forma, direcionando ao meio. Limpava e depois com essa lâmpada acendia todas outras uma a uma. Depois apagava essa e com a chama de todos, passando aqui o pavio, acendia essa. Elas representam os atributos divinos, como eu falei, ou seja, 7 sefirot. Então nós temos bondade, Hesed, nós temos Givurá, que é restrição, força. Aí nós temos Tiferet, que é a beleza, o equilíbrio. Aí nós temos Netzach, que é o esplendor, a conquista, o orgulho, a força da conquista. Aí nós temos Hod, que é a humildade, reconhecer Deus em todos os seus caminhos. E nós temos a base dessas, que é Yesod, chamado de fundação, que é a estrutura do seu caráter. Essas 6 são chamadas os atributos do céu. E uma única atributo terreno é Malchut, ou realeza, ou majestade, ou reino. Então, o que o Eterno fala a Aaron? Ao elevar Bealot, né? No elevar terra, você faz com que os seus atributos que eu te dei venham fazer com que a realeza se espalhe. A realeza, ela ilumine toda a terra. Esse é um conselho não só para Arão, mas para nós. Para que possamos analisar em nós esses atributos divinos que todos temos, e assim esse reino seja estabelecido em nós. Né? A Amidá de Yeshua, de Jesus, a oração do Pai Nosso, venha teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. É a síntese disso.
Ou seja, para que nós, com o nosso exemplo, com o nosso esforço, com a nossa santificação, venhamos elevar a realeza de Deus nesse mundo. O Cohen era a pessoa mais santa do povo de Israel. O maior exemplo, era o único permitido a entrar no Santo dos Santos em Yom Kippur. Ele traduzia para o rei as palavras de Deus faladas através do acendimento das lâmpadas, das letras que tinham no seu peito, no Rosh Hashanah, ou seja, no peitoral que ele levava. Esse conselho que Deus dá a Aaron é um conselho para todos nós, direcionado a nós mesmos e a quem nós acompanhamos, e a quem nós ensinamos. A melhor forma de ensinar é através do exemplo, através das suas atitudes. Nós estudamos na Mishnah 15, de Pirkei Avot, no capítulo 1, Shammai falando, faz muito e fala pouco. Esse é o conselho. Quando nós estivermos com alguém, nós temos que fazer com que as suas lâmpadas se acendam. Estimular todos, a começar por nós, a acender seus atributos em equilíbrio. Você vê que essas lâmpadas sempre eram iguais. Mas quando ele fala, acende às 7, em direção ao centro. Há um mistério maior nisso. Porque o número 7 é o número do Mashiach. E o número 8 é o da eternidade. Ou seja, o 8º milênio é o da eternidade. Então, algo aqui que é difícil para a gente alcançar. Mas o que simplesmente nós devemos fazer é analisar quanta bondade eu tenho, quanta força eu tenho, quanto equilíbrio eu tenho trabalhando essas duas forças, quanta vontade, quanta satisfação, quanto brilho eu tenho das minhas conquistas, daquilo que eu faço, e se eu faço com bondade, com restrição e equilíbrio. E quanto eu tenho reconhecido Deus nos meus caminhos, quanto eu tenho me entregado a Ele, vir o Senhor de tudo, vem das tuas mãos. Como o rei Davi, já velho, ou seja, um rei vencedor, falava, eu sou pobre, necessitado, mas Deus cuida de mim. E quanto isso tudo reflete no meu caráter, na minha busca de sedaká e mitzpat, ou seja, justiça em todos os níveis, é tão forte esse atributo que ele é ligado à reprodução, ou seja, no seu corpo, o ponto desse atributo está nos seus órgãos sexuais. Isso é ligado, o seu caráter é ligado à sua santidade sexual. Por isso que o mundo, a Yetzer Hará, tenta destruir a sexualidade das pessoas, da forma como a gente vê hoje, porque ela tem a ver com o caráter que é a base das outras sefirot, e ao mesmo tempo ela é consequência delas bem trabalhadas. E quando nós temos isso em equilíbrio, o reino se estabelece. Então não é um caso de pedir para Deus estabelecer o reino dele, mas nós, pelas nossas atitudes, fazendo com que esse reino se estabeleça. Porque nós somos parceiros de Deus nesse mundo. Nós vamos continuar mais na segunda parte.